Conforme a gente havia falado há 3 ou 4 cultos atrás, nós vamos encerrar Lucas 15 hoje, falando sobre uma mensagem muito preciosa a respeito desse tema, a respeito desse assunto. A palavra de Deus fala, ele compara, em Lucas 15, ele compara as ovelhas perdidas com uma dracma perdida, e ele fala a respeito do arrependimento de um pecador, festas no céu quando isso acontece. Então nós vamos estar abordando todo esse tema hoje aí, rapidão, em nome de Cristo, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas, e ainda essa noite no nosso meio, Deus quer queimar os nossos corações, amados. Deus quer queimar a nossa presença, não à toa Ele tem nos trazido aí, não à toa Ele nos trouxe hoje aqui, para que a gente possa ouvir dEle, e não apenas ouvir dEle, mas passar um tempo com Ele, porque quando nós estamos na presença de Deus, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, e nós cremos nisso, em nome de Cristo. Então, Lucas 15, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheios de júbilo, ou seja, com muita alegria, e indo para casa reúne os seus amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Seguindo no verso 8, ele fala: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Até aí, em nome de Jesus. Aqui a palavra de Deus está falando sobre arrependimento. Nós estamos falando a respeito de pessoas que estão afastadas da presença de Deus, afastadas até mesmo do convívio dos irmãos, pessoas que estão vivendo muitas vezes longe do Pai, vivendo talvez em dificuldades, porque não estão juntas do Pai diariamente. Nós estamos falando muitas vezes, e um dos nossos focos principais aqui na nossa congregação é falarmos sobre avivamento. E às vezes a gente pode se perguntar o que tem a ver a ovelha perdida, a dracma perdida, com o avivamento que Deus vai trazer a essa geração, com o avivamento que Deus vai falar aos nossos corações. Nós podemos até ponderar isso e pensarmos: não tem nada a ver um assunto com o outro. Quando na verdade, nessas duas parábolas que Jesus professa, ele está falando aos publicanos e fariseus a respeito das pessoas que eram pecadoras. Porque publicanos e fariseus naquela época achavam-se superiores, achavam-se que não tinham pecados, que eram os doutores da lei, os conhecedores da palavra, aqueles que sabiam ler e interpretar as leis, que cumpriam toda a lei, que eram, enfim, fiéis em tudo aquilo que deveriam ser, e por isso achavam-se superiores às outras pessoas. E Cristo, quando vem e começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida e sobre a dracma perdida, ele está falando de pessoas que estão perdidas, longe de Deus. Pessoas que estão afastadas da sua presença, pessoas que... E lembrem, quando ele fala sobre a ovelha perdida e a dracma perdida, ele está falando sobre alguém que outrora estava de posse do Pai.
A ovelha que se perdeu em outra hora estava na mão do seu pastor. A dracma que foi perdida antes disso estava na mão da mulher, a qual a palavra está falando aqui. E eu acho interessante que ele demonstra um esforço tremendo, tanto aqui do pastor dessas ovelhas e da mulher que perde a dracma, um esforço tremendo até que encontra aquilo que se perdeu, ou aquela vida que se perdeu. O problema, amados, é que às vezes, e eu queria fazer uma alusão ao nosso dia a dia, quantas vezes nós perdemos algo de vista e quando saímos um pouco, espairecemos a mente, quando voltamos estava bem ali a nossa vista e a gente não viu porque estava com a cabeça cheia. Chave de carro, chave de casa, carteira, isso é muito comum de acontecer. Isso é muito comum de acontecer. De nós não sabermos onde está e procurarmos e não encontrarmos, porque estava ali, diante dos nossos olhos. Eu queria, queridos, meditar com vocês hoje a respeito disso, porque às vezes nós somos a ovelha perdida e nós somos a dracma perdida, porque nós estamos aqui, diante dos olhos de Deus, porém, às vezes afastados, perdidos, remotamente longe dele. Talvez até mesmo frequente nos cultos, fiéis em tudo, porém longe dele, longe do Pai. Já não sentimos mais sua presença, já não sentimos mais a sua glória, peso da sua glória, nos perguntamos por quê e não sabemos o porquê, não temos explicações do porquê isso acontece, mas estamos assim. Parece que as nossas orações não passam do teto quando oramos. Quando oramos, porque muitas vezes estamos apenas vivendo num clube gospel. Num clube gospel. E nós sequer entendemos a nossa necessidade de voltarmos atrás e fazer com que o céu entre em festas. Porque a palavra de Deus fala, olha, não apenas de uma conversão de vida o céu entra em festa. O que a Bíblia fala nesses dois textos é que os céus entram em festas quando um pecador se arrepende dos seus pecados. E nós temos o dever de fazer com que o céu permaneça em festa todos os dias. Cada um de nós tem o dever de fazer com que os céus entrem em festa todos os dias, porque todos os dias somos pecadores. Todos os momentos, em algum momento do dia, nos afastamos da presença dele e não nos lembramos do sacrifício vicário da cruz do Calvário. E às vezes nós nos afastamos e deixamos o tempo passar e nós não nos lembramos que ele é fiel, justo e bom para nos perdoar de todos os pecados. E nós muitas vezes vemos o nosso maior pastor, sumo sacerdote, procurando a ovelha, nós aqui talvez nos escondendo, talvez como uma dracma, e a dracma, para quem não sabe, ela era uma moeda de prata, no valor de um dia de trabalho. Então você trabalhava um dia inteiro, no final daquele dia você ganhava uma dracma, e aquela mulher tinha 10 e perdeu uma, e ela busca aquela dracma com toda a sua força. A Bíblia diz que ela lava a casa, varre o chão, levanta os móveis, arrasta tudo de dentro de casa, porque ela sabe exatamente o que ela perdeu. Ela valoriza aquilo que ela perdeu. Da mesma forma, o pastor dessa história, ele percebe ao chegar ao ponto que ele precisava, que uma ovelha ficou para trás, e ele deixa aquelas ali e volta, porque ele valoriza, mesmo sendo uma única e pequena parte daquilo que ele tem. Sabe, amados, que muitas vezes nós não damos o devido valor àquilo que Deus nos dá. Nós não damos o devido valor
a presença dele que se manifesta em nossas vidas todos os dias, e por causa disso nós podemos nos perder, nos afastar dele. Nos afastar. Uma vez eu fiz uma alusão, não vou chamar de parábola, não tenho essa pretensão, mas eu fiz uma alusão de comparar a presença de Deus com uma chave de carro. Quem tem carro ou a chave da casa, algo muito importante, e perde, vai parar quando de procurar? Até encontrar. Nós jamais vamos parar de procurar uma chave de carro ou da casa até que nós venhamos a encontrá-la, porque nós damos o valor àquilo. Um valor, e muitas vezes nós vamos nos afastando da presença de Deus, nos afastando daquilo que Deus tem nos dado, e aos poucos, não percebendo isso, nós, ao afastar-se, nós não entendemos a necessidade do reencontro, a necessidade de estar de novo na presença, a necessidade de estar de novo vivendo juntamente com o nosso noivo, com aquele que é o nosso provedor, aquele que é o detentor dos direitos da nossa vida, porque ele nos comprou por alto preço. O apóstolo Paulo diz que somos eternos devedores de Cristo. Nós temos a necessidade diária de estar com ele, ou vamos acabar nos perdendo. Se nós não seguirmos uma vida diária de oração, nós vamos acabar nos perdendo. E eu não estou falando nos perdendo, sair da igreja e cair no mundão e voltar a beber, a praticar coisas que nós praticávamos antes. Não é isso, mas nos perdendo, começando nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Começo dando uma erradinha aqui, outra ali. Quando vê, as coisas começam a tomar proporções que nós não conseguimos mais recuperar e voltar sem que haja um profundo arrependimento. E é o que a palavra fala. Os céus entram em festa quando um pecador se arrepende dos seus erros, da sua vida lascívia. Quando um pecador se arrepende, os céus entram em festa. Mas será que temos do que nos arrepender essa noite? Será que nós temos do que nos arrepender essa noite? Domingo nós temos ceia. Será que nós temos que falar com o nosso Pai e dizer: Senhor, não. Sabe, queridos, que às vezes nós entramos, às vezes a gente chega aqui na igreja e fala assim: Deus, eu entro na tua presença. Nós nem deveríamos ter saído dela. Nem deveríamos ter saído dela. E quando nós vamos falar com o Pai, nós começamos com aquelas nossas orações eloquentes, quando na verdade tudo o que precisamos é ter uma simples conversa com Ele. E dizer: Pai, o Senhor vê, eu estou aí, eu errei de novo. Eu errei de novo, eu não sei como agir neste momento, eu não sei o que fazer agora, eu preciso de Ti. E a Bíblia diz que Ele volta lá para buscar a ovelha que se perdeu. A Bíblia diz que quando nós temos essas atitudes, Ele faz o impossível para achar a dracma que foi perdida. Porque todas as vezes que nós deixarmos passar um erro, uma falha, todas as vezes que deixarmos passar sem falar com Deus e dizer: Deus, eu me arrependo do meu erro, nós nos afastamos um pouquinho mais dele. E aqui eu queria entrar no ponto que nós falamos sobre avivamento. Não há como nós sermos pessoas avivadas sem ser pessoas arrependidas.
Não tem como sermos uma igreja avivada se não formos uma igreja que se arrepende. Não tem como sermos uma igreja avivada que vai tocar o coração de muitos, vai tocar o mundo, vai fazer a diferença nessa terra, vai transformar a vida dos nossos familiares, vai transformar a vida das pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, se nós não formos pessoas arrependidas constantemente, diariamente, porque a presença de Deus, ela desce sobre aquele que é humilde de coração. E a palavra de Deus fala que nós temos que aprender de Cristo, e tudo o que Ele ensina, desde que Ele pisa nessa terra, é sobre o seu reino e sobre arrependimento. Ou primeiro sobre arrependimento e depois sobre o reino de Deus. Foi o que Ele fala quando Ele sai do deserto a primeira vez. Ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos do quê? Às vezes até mesmo arrependermos de ter abrido mão de passar um tempo com Ele. Sabe, queridos, que a gente trata essas coisas como pormenores. As coisas do nosso dia a dia nós tratamos como pormenores e não damos muita bola para isso, e nós apenas vamos vivendo. E vamos vivendo e vamos vivendo e vamos sobrevivendo. Chega um ponto que nós paramos de viver e passamos a sobreviver, porque a nossa vida já é uma loucura, já é uma doideira, já é cheia de problemas. Já não bastando as dificuldades que o inimigo nos impõe, às vezes nós mesmos criamos. Tudo isso porque nós não olhamos para cima e falamos: pai, eu não vou conseguir, sozinho não dá, eu não vou conseguir, pai. Quando na verdade tudo o que Ele espera de nós é uma atitude. Tudo o que Ele espera de nós é uma atitude de olhar para nós mesmos e dizer assim: será que eu estou perto de Deus hoje? Será que eu estou perto do Pai hoje? Tudo que o Senhor espera é que nós colocamos a mão na nossa consciência e falamos assim para nós mesmos: quanto tempo eu passei com Ele hoje? Será que eu ouvi algum louvor hoje? Será que eu meditei hoje nas coisas dele? Será que eu escutei uma palavra hoje? Será que eu li a Bíblia hoje? Será que eu orei, que eu busquei? Ou que eu simplesmente coloquei um louvor e comecei a cantar junto? Porque em meio aos louvores, a palavra diz que é onde o Espírito Santo habita. Sabe, queridos, que algo eu aprendi, que nos momentos mais difíceis de encontrar a presença de Deus, eu preciso me colocar em meio aos louvores, porque é lá que eu vou encontrar. Eu ligo os meus louvores e eu começo a me colocar diante dele e falar quão pecador eu sou. Eu começo a falar para o meu Pai quão difícil é a vida, quão difícil está sendo a caminhada, quão difícil está sendo a situação ao qual eu estou, ao qual eu me remeti, quão difícil está sendo isso. E aí eu abro o coração para que ele entre e dessa forma eu consigo entender o amor que ele sentiu por aquela ovelha que se perdeu ou por aquela dracma que foi perdida. E quando eu entro nesse propósito, eu começo a entender o amor que ele sente por as pessoas que ainda não o encontraram. Ou por aquelas pessoas que já experimentaram desse amor e hoje não vivem mais. Queridos, qual a diferença entre uma pessoa que desiste de vir à igreja e estar na presença de Deus, a uma pessoa que está aqui apenas e vem apenas por vir? A diferença é que a pessoa que está aqui e vem apenas por vir tem mais chance de retornar à presença de Deus, porque está ouvindo e sendo alimentada pela palavra. Mas para Deus são pessoas afastadas da mesma forma. E aí nós temos pessoas que estão há 30 anos na igreja, que são religiosas, e que tudo o que elas querem é não entender relacionamento, não entender princípios que Deus estabelece, mas elas querem impor para elas mesmas regras. Se eu não estar 10 minutos, se eu não estar 20 minutos orando, se eu não orar meia hora, me diz quanto que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dar, porque precisam disso, precisam ter estabelecidos, documentados, porque não entenderam ainda que
as coisas não são feitas por regras. Nós não temos que agir com Deus por regras. Nós temos que agir com Deus por amor. Nós temos que agir por Deus, com Deus, ou buscando a Deus, por aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Se eu o busco, não é porque eu sou obrigado a buscar, mas é porque eu quero passar tempo com Ele. Porque eu entendi que eu necessito passar tempo com Ele. Se eu venho à igreja, não é porque eu preciso ir porque eu sou crente. Não, eu venho à igreja porque eu amo o Senhor. Eu venho à igreja porque eu quero entendê-lo, eu quero compreendê-lo, eu quero estar mais próximo, eu quero ouvir dele, eu quero falar com ele, eu quero esquecer o meu dia, esquecer o meu tempo e gastar tempo na presença dele, como nós estamos fazendo essa noite aqui, buscando ele. Porque se agirmos dessa forma, nós seremos achados dele. E quando ele nos reencontrar, nós poderemos nos regozijar com ele e entender que os céus entram em festas por causa de nós. Por causa de nós, amados. Porque aqui, a palavra de Deus, quando ele começa a falar sobre ele deixa as 99, ou aquela mulher deixa as outras 9 moedas para ir buscar uma ovelha ou procurar uma dracma, uma moeda. Ele não está falando que aquelas ovelhas ou que as outras moedas não têm importância. Na verdade, ele está trazendo a importância ao mesmo nível. Tanto a moeda perdida quanto as outras moedas têm a mesma importância para o Senhor. Tanto a ovelha que se perdeu quanto as outras 99 têm a mesma importância para o Senhor. A mesma importância. E nós podemos pensar muitas vezes que por causa das coisas que Deus faz, por causa das coisas que vivemos, que Deus faz para um novo convertido, podemos cair talvez no erro de pensar que Deus pode estar amando mais um do que outro, ou querendo mais a um do que outro. Amados, nós temos que entender que não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Ele já nos ama de uma forma do 100% do seu amor. É incondicional e da mesma forma que não tem o que possamos fazer para que Ele nos ame mais, não tem o que possamos fazer para que Ele nos ame menos. O amor dele não muda, não importa o estilo de vida que nós escolhemos viver. Mesmo nos amando, nós teremos um fim perdido se não estivermos no caminho dele, mas ainda assim Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele se entregou na cruz. E porque Ele nos ama, Ele permite que os outros fiquem aqui e Ele vai aonde nós estamos para nos buscar. E eu tenho certeza que se eu abrir testemunhos aqui, muitas pessoas vão dizer assim: Ele foi onde eu estava a falar comigo. Porque Deus é assim, o seu amor é assim. Porque Ele não é um Deus de longe, Ele é um Pai amoroso que está perto. E que assim como Ele nos ama, assim como Ele nos buscou, Ele quer buscar a muitos. O anseio dEle é que pessoas estejam próximas a Ele, não porque Ele precisa da adoração. Por favor. Deus precisa, Deus necessita da adoração. Por favor, Deus é completo nele mesmo, Ele é perfeito. Se nós adorarmos a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E se nós não adorarmos a Deus, não vai mudar nada, Ele vai continuar sendo Deus. Sabe por que Ele olha para nós e diz que nós temos que adorá-lo? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E o projeto de Deus é que estejamos parecidos com Ele. O projeto de Deus é que nós estejamos parecidos com Ele, a tal ponto de sermos confundidos. A palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus fala que quanto mais próximos a Deus estivermos,
mais nós vamos entender a situação que estamos, como somos, o que precisamos. Quanto mais perto de Deus estamos, mais revelação da sua palavra temos. Quanto mais perto de Deus estamos, mais a sua presença, o seu Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas, mais nós podemos fazer por nós e por outras pessoas. Porque quando nós estamos abatidos, nós estamos sem forças. Quando estamos perdidos, sozinhos, tristes, estamos sem forças. E sim, Deus envia alguém para buscar. Deus faz com que a mulher procure a dracma até encontrá-la, porque Ele sabe que sozinhos nós não conseguiríamos retornar. Deus entende que sozinhos nós não conseguiríamos retornar. É por isso que Ele fala: pastor, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Mulheres, deixa as 9 guardadas aqui e vai atrás da dracma que tu perdeu, porque Ele sabe que não teríamos forças sozinhos para voltar, retornar aos seus caminhos. E por isso Deus tem nos levantado. Para isso Deus tem nos levantado. Para isso Deus tem te levantado. Para orar por aqueles que estão perdidos. Porque talvez até ontem eu estava perdido. Talvez até ontem você estivesse perdido em meio às loucuras do teu dia a dia. Se reencontrou no meio de uma oração e disse: Deus, não me faz mais sair da tua presença. Sabe, queridos, que quando o povo de Deus, que Deus tira do Egito, o povo de Israel, se perde no deserto, cria o bezerro de ouro, Deus se indigna, Deus se ira com aquilo. A Bíblia diz que Deus mandou matar a fio da espada 3.000 homens. Para vocês terem uma ideia, a ira que Deus ficou. Aí passa aquilo tudo, e Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou falar com as minhas palavras aqui, tá? Moisés, olha, eu cansei de vocês, tá? Cansei de vocês. Tá? Faz assim, ó. Eu vou mandar um anjo à frente, tá? E vocês vão, que o anjo vai guiar vocês. Moisés se prostra diante da presença de Deus e fala assim: Senhor, se tu não ires conosco, não nos faça sair daqui. Quantos de nós não nos venderia para seguir um anjo? Quantos de nós não abriríamos mão da presença para seguir um anjo? Porque talvez o anjo está dando resultado. Deus falou: olha, eu vou mandar um anjo, ele vai fazer tudo o que eu for fazer, o anjo vai fazer. Podem seguir ele. E Moisés clamou pela presença de Deus, não apenas pelo anjo, porque Moisés tinha um entendimento de que ele não precisava buscar apenas a bênção, mas precisava buscar a presença de Deus, não apenas as mãos, mas a face de Deus. Não as mãos de Deus apenas, mas a face de Deus, porque quando nós buscarmos a sua face, nós teremos as suas mãos. Teremos as suas mãos. E isso nós precisamos todos os dias das nossas vidas entender que assim como Deus nos amou e nos trouxe de volta, Ele quer que nós estejamos e permaneçamos na sua presença, em nome de Cristo, em nome de Cristo. E não apenas isso, mas quando na sua presença estivermos, que nós venhamos a nos lembrar daqueles que por atrás ficaram. Eu me lembro de José no Egito. Lembro de José no Egito, que ele está na cadeia, aí tem o copeiro e o cozinheiro do rei, do faraó com ele. E chega um momento em que os dois tiveram um sonho. E José revela o sonho: tu vai morrer e tu vai viver. E ele fala para o cozinheiro do rei: quando tu estiveres lá na presença do faraó, não te esquece de mim. Não te esquece de mim. E o que aconteceu com aquele cozinheiro? Por longo tempo esqueceu-se dele. Sabe, queridos, que nós que estamos na presença do rei, nós que estamos na presença de Deus, não podemos nos esquecer daqueles que para trás ficaram. E nós temos que criar uma rotina de oração por eles. Não religiosamente, mas por amor a Cristo e por amor a essas almas perdidas. Nós necessitamos. Sabe, queridos, que às vezes nós pensamos: vou perder meu tempo orando pelos outros.
Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, foi a virada na vida de Jó. Deus fala que ali Deus virou o cativeiro de Jó. Só que nesse versículo 10 especificamente, a palavra de Deus fala que a sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava por seus amigos. Sabe, queridos, que se nós queremos algo de Deus, nós temos que ter este espírito voluntário, esse pensamento voluntário. A palavra é cheia de exemplos, Aquele homem que estava paralítico, seus 4 amigos os desceram pelo telhado de uma casa. A Bíblia diz que ele foi salvo e curado pela fé dos amigos, não pela fé dele. Talvez ele não tivesse fé para aquilo, mas os seus amigos. A palavra de Deus, em contraponto a isso, fala também que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. E o que nós precisamos, que isso fique encrostado em nosso coração e nossa mente, de que as nossas orações têm poder. As nossas orações têm poder para mudar, para transformar, para corrigir. As nossas orações têm poder para fazer com que, cara, se Deus precisar salvar alguém, nos usar para isso, Ele pode transformar a vida daquela pessoa de ponta cabeça para que ela retorne à casa do Senhor. E nós temos, assim como Jó, mesmo cheio de problemas, de dificuldades, orou por seus amigos, também colocar uma família nas nossas orações. E nós precisamos adotar alguém em oração. Nós precisamos adotar alguém em oração, para que essas pessoas possam, através das nossas orações, se reencontrar com o Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus. E para que isso aconteça, nós temos que buscar primeiramente para nós. Primeiramente para nós. Porque nós não temos como dar aquilo que nós não... É impossível que a gente venha dar aquilo que não temos. Por isso que essa noite nós vamos orar. E nós vamos nos revestir de Deus, para que nós possamos dar aquilo que o Senhor está nos dando. Para que nós possamos falar, ministrar na vida de outras pessoas aquilo que o Senhor está nos dando. Aquilo que o próprio Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Ele vai colocar mais uma porção sobre nós hoje. Para que, talvez hoje pelo WhatsApp, ou talvez a partir de amanhã por uma ligação ou uma visita, nós consigamos compartilhar disso com a vida de alguém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Se você pudesse colocar em pé.